Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário naciano, e nesse canal nós compartilhamos a palavra de Deus no Evangelho de cada domingo, e este é o quarto domingo da Páscoa, dia 30 de abril de 2023. Eu sou a porta das ovelhas. Vamos refletir sobre o bom pastor, as ovelhas e a porta da vida. Desde já, peço que você possa, primeiramente, fazer bom proveito dessa partilha da palavra de Deus. Peço também que você possa compartilhar com mais pessoas e principalmente se inscrever, que é muito importante para nós. Antes de mais nada, é preciso dizer que a liturgia deste quarto domingo da Páscoa nos fala especialmente de duas figuras. Uma é a ovelha e a outra é a porta, que na verdade são dois termos ambivalentes. Tanto a ovelha pode ter duas conotações como a porta, que precisam de alguns esclarecimentos. Primeiro as ovelhas, e nós sabemos muito bem a fama das ovelhas. As ovelhas têm a fama de não ter personalidade própria. Inclusive, hoje em dia, dizer que alguém é como uma ovelha significa desqualificar a pessoa como indivíduo, sem personalidade própria, sem autonomia, que não segue as próprias opiniões e vai indo aí na onda, como Maria vai com as outras, principalmente como se fosse alguém sem capacidade de refletir. Mas hoje, na linguagem do Evangelho, que temos para este quarto domingo, João 10, de 1 a 10, a figura da ovelha é, a gente poderia dizer assim, reabilitada. E as suas características específicas são as de saber, reconhecer a voz do pastor verdadeiro e, naturalmente, segui-lo pelos pastos que ele indica e não por onde talvez elas gostariam de pastar. Além disso, a ovelha é considerada pelo pastor não como uma massa anônima aí no rebanho, mas com individualidade única, tanto que ele a chama pelo nome e ela segue a sua voz, mesmo que não o veja. Portanto, a ovelha não se deixa enganar facilmente. A segunda figura é a porta. É um termo também que, na linguagem do Evangelho, está sujeito a um duplo significado. Mas a gente hoje lembra que Jesus falou tanto da porta larga como da porta estreita. A porta larga é a porta pela qual a pessoa pode se perder, se perde. Como disse o próprio Jesus em Mateus 7,13. Em verdade vos digo, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Problema todo está em reconhecer e distinguir a porta larga e a porta estreita. Portanto, também aqui a porta ganha um novo significado, somente o positivo. Primeiramente, é bom lembrar que o texto que antecede o texto de hoje, neste texto que antecede, Jesus tinha aberto os olhos daquele cego de nascença. E por isso ele deixou chefes religiosos, autoridades furiosas. Ele foi considerado um inimigo de Deus, um pecador. Mas agora Jesus fala justamente àqueles fariseus, aqui neste capítulo 10 do Evangelho de João, e fala a eles para mostrar que aqueles fariseus que se diziam pastores de Israel não se parecem nada com pastores, parecem, pelo contrário, muito mais do que com os lobos. Jesus denuncia a cada um deles, porque eles são como ladrões e assaltantes. E são ladrões porque se apossaram do que não lhes pertence. Vamos entender o que foi que eles apossaram. E são assaltantes porque usam de violência para submeter o povo. O texto, portanto, de hoje contém um aviso muito severo para todos aqueles que pretendem ser pastores do povo. Na voz de Jesus, que declara abertamente que todos os que pretenderam tornar-se guias do povo são assaltantes, porque usaram de violência, e são ladrões, porque se apossaram do rebanho que pertence a Deus e não a eles. Essa é a verdade. Portanto, agora, pelo contrário, chegou Jesus, o pastor legítimo, e sobre o legítimo pastor se diz que, através dele, entra pela porta e que as ovelhas escutam a sua voz. Por que foi usado este animal, as ovelhas, que é um animal que tem essa dupla conotação, como nós vimos anteriormente? O rebanho das ovelhas é uma imagem
que representa o povo. E por que escutam a voz? Escutam a voz porque reconhecem nas palavras de Jesus, e aqui está o mais importante, reconhecem nas palavras de Jesus, no seu ensinamento e na sua mensagem, uma resposta de Deus ao seu desejo mais profundo e íntimo de vida plena que cada pessoa traz dentro de si. Esta é a força da mensagem de Jesus, ser essa resposta de Deus a este anseio, esse desejo profundo de vida em plenitude. Quando ouvimos esta voz deste que é o legítimo pastor, quer dizer, o seu ensinamento, sua mensagem, aí nós encontramos a resposta a esse desejo profundo que existe de plenitude no mais profundo do interior do ser humano. E é aí que Jesus então estabelece uma relação pessoal com cada pessoa. É por isso que ele, diz o Evangelho, chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Conduz para fora. Aqui é bom ressaltar que o termo conduzir é o mesmo termo usado lá no Antigo Testamento para falar do êxodo. Então, ser conduzido é o termo usado, né? Conduzir o povo para fora para a libertação é o termo do êxodo. E realmente a libertação que Jesus promove tira o rebanho do lugar onde ele está. E onde é que esse rebanho está? Na instituição religiosa judaica que aprisiona. Mas Jesus tira de lá não para prendê-lo em outro cercado, em outro lugar, mas para dar plena liberdade. É por isso, então, que o texto diz que, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, aquela mensagem, que é a resposta. É importante também deixar aqui claro que o que faz as pessoas perseverarem no caminho de Jesus, seguindo o seu ensinamento, a que ele aponta, os passos, o caminho que ele aponta, é que as pessoas encontram a resposta para os seus desejos mais profundos, na voz dele, que é a mensagem, como dissemos, e o ensinamento. Continuando, podemos ver uma constatação e um conselho que Jesus parece que quer nos deixar para cada um de nós, dizendo assim: mas não seguem um estranho, quer dizer, as ovelhas. Mas as ovelhas não seguem a um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E aqui está o conselho. Jesus aconselha o povo a fugir daqueles que parecem pastores, têm características de pastores, podem até agir aqui e acolá como pastores, mas são lobos que trazem destruição. E essas ovelhas devem fugir porque não reconhecem a voz do lobo. Na voz do lobo não tem a resposta para aquele seu desejo profundo de plenitude de vida. Não reconhece no lobo uma voz de amor, não reconhece no lobo uma voz que ama, uma voz de verdade, de acolhimento, mas uma voz que só vem para tirar proveito. Esta é a voz de um estranho, porque, como diz o texto, não escuta a voz do povo, apesar de estar próximo, e as ovelhas do rebanho sabem que nada do que ele pode dizer vai lhes interessar, no sentido de lhes dar vida em plenitude. O evangelista nos diz ainda que Jesus contou aos fariseus essa parábola, ou seja, fez essa comparação muito clara e muito severa, mas diz também que eles não entenderam o que ele queria dizer. Mas como assim? Por que eles não entenderam? Como é que eles não podem não ter entendido? E a resposta é muito simples. Eles não entenderam porque não são ovelhas de Jesus. Não têm aquele desejo íntimo de uma vida cheia de sentido, uma vida plena. Não é que eles não tenham entendido porque fossem surdos ou tivessem alguma incapacidade intelectual. Claro que não são surdos. O que eles são é extremamente obstinados nos seus próprios interesses, mesquinhos, naquilo que eles podem ganhar. E mais ainda, não entenderam porque eles sabem que se escutarem a mensagem de Jesus, vão acabar perdendo poder, prestígio
e terão que colocar-se a serviço das pessoas. Aqui a gente lembra Pedro que não queria que Jesus lavasse os seus pés, servisse, porque entendeu naquele momento que teria que fazer o mesmo. É exatamente a mesma situação. Então, esses fariseus não querem esta mensagem, não têm esse desejo de vida plena, porque terão que colocar a serviço das pessoas como Jesus, ao invés de continuarem explorando as pessoas e tendo seus benefícios a partir do sofrimento das pessoas. Obviamente, não é isso que esses chefes fariseus pretendem. Então, já que eles não entenderam, Jesus fala agora de maneira mais clara, e isso eu acho incrível em Jesus, de maneira ainda mais direta, como é o seu feitio, o seu estilo, dizendo assim: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. O que Jesus está dizendo é que o povo pode até ser submetido, forçado por medo do castigo, da lei, mas nunca será submetido através de uma opção, de uma adesão, de uma escolha livre. Assim como também o povo pode até ser dominado, subjugado, mas quando escuta finalmente a mensagem libertadora, a mensagem de liberdade e de amor, esse povo renasce. É por isso que Jesus afirma que o povo jamais escutou as vozes interesseiras dos ladrões e dos assaltantes. Foram eles que impuseram a sua mensagem, a sua doutrina, eles que obrigaram o povo a muitas coisas, mas eles não conseguiram convencer esse povo, porque é uma diferença muito grande entre optar, aderir e ter que se submeter. Este é um segredo que nós precisaríamos pensar mais sobre isso. E aí está a grande diferença, porque Jesus, o bom pastor, não impõe a sua mensagem, justamente porque a sua palavra convence, responde a um desejo de vida plena de sentido. Aí está a diferença entre uma mensagem que vem de Deus de verdade e uma que não vem de Deus. A mensagem que vem de Deus é oferecida com e por amor. E o amor nunca pode ser imposto. Então as autoridades judaicas impõem a doutrina justamente porque são os primeiros a não acreditarem nos benefícios de tais doutrinas que eles impõem. Na verdade, eles também sabem que se algo fosse mesmo bom, não precisaria ser imposto. Continuando, então, Jesus afirma: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá. E essa é uma linguagem muito bonita e fica aqui com essa linguagem muito claro que o que Jesus oferece não é trocar um cercado por outro, um curral por outro. Nunca, nunca isso. O que Jesus oferece é a plena liberdade. Só com a liberdade plena é que a pessoa é capaz de encontrar a sua dignidade e sua plenitude. E é por isso que entrará e sairá e encontrará pastagem. E aqui o evangelista usa o termo grego nomé, que significa pasto ou pastagem. Mas parece que ele faz um jogo de palavras com outra palavra grega, nomos, que significa lei, que é um conceito tão valorizado pelos fariseus. O fato é que em Jesus o que encontramos não é uma lei apenas uma doutrina para obedecer, mas uma pastagem, que é amor que alimenta a vida das pessoas. Depois, Jesus conclui dizendo assim: o ladrão, diferentemente, só vem para roubar, matar e destruir. E aqui Jesus está fazendo uma associação explícita dos pastores daquela época com os ladrões. Ou seja, aqueles que pretendiam ser pastores do povo, com os lobos, que são aqueles que parecem ser pastores e que deveriam defender as ovelhas dos lobos, mas que se tornam piores do que os lobos. E esses são piores, porque as ovelhas têm medo do lobo e até se defendem do lobo como podem, mas confiam nos pastores, que infelizmente se aproveitam dessa confiança. E Jesus proclama um ensinamento sobre a sua própria pessoa e sobre a sua mensagem, que na verdade é o centro de toda a mensagem evangélica, quando ele diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, aqui está a resposta para aquele anseio, aquela plenitude, desejo de plenitude de vida. Eu vim para isso, de Jesus. Diferente de Jesus, os chefes do povo se apossaram das pessoas, de suas consciências,
levando-as à ruína, e em nome de Deus, isso que é pior, se aproveitaram do povo, impondo-lhes duros sacrifícios, leis, pesadas doutrinas, por causa das suas próprias ambições, de sua sede de poder. Jesus os denuncia como chefes insensíveis e que não se importam com a dor e sofrimento que causam. Mas agora, Jesus, o verdadeiro pastor, chegou. Chegou Jesus, fazendo justamente o oposto. E a sua mensagem é a resposta de Deus ao anseio de plenitude de vida que cada pessoa tem dentro de si. O mais interessante e verdadeiro é que quando esta voz desse verdadeiro pastor é escutada, é acolhida, a voz do pastor das ovelhas, ele que é a porta da vida, quando a sua voz é de verdade ouvida, a sua mensagem é acolhida, todas as outras vozes deixam de ser importantes. Ninguém sai mais seguindo qualquer voz, não. Não enganam mais. A você, bom proveito dessa partilha, um abraço e uma bênção.